Olá, queridos catequizandos. Hoje a nossa catequese será gravada. Falaremos um pouco sobre a liturgia, uma pequena introdução a este grande mistério da nossa fé em que celebramos, diariamente na nossa própria vida e também de modo especial quando nos reunimos para celebrar os sacramentos. Então vamos introduzir um pouquinho o tema da liturgia, depois terá uma outra catequese propriamente dita sobre a Santa Missa, que é a maior das todas as liturgias. Então, como de costume, no início vamos invocar a presença da Santíssima Trindade no nosso meio e rezar a oração que Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos à Mãe querida que nos abençoe, nos proteja e também conduza a nossa catequese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vou colocar aqui, como de costume, um slide de apoio. Depois vou enviar as atividades e fazendo as atividades você registrará a sua presença, Porque conforme você conclui a atividade que eu mando sempre na catequese, eu vejo lá o seu nome e aí registra a sua presença, tá bom? Então vamos começar, pelo introduzindo ao nosso tema de hoje. Estamos aí na caminhada da catequese, já se encerrando, então eu peço a perseverança de todos e que possa concluir os sacramentos. Alguns estão se preparando para o matrimônio e depois outros que também estão para a crisma. Bom, uma pergunta: o que celebra os cristãos quando se reúnem? Então, muitas vezes a gente se depara com pessoas que não frequentam a igreja católica, e tem algumas celebrações, algumas liturgias, que reúnem uma grande quantidade de pessoas, principalmente as missas, as procissões e assim por diante. Bom, o que fazem ali os cristãos quando eles se reúnem? Como apoio, eu peço que vocês leem no livro básico da nossa catequese, que é o Sou Católico, Viva Minha Fé. Da, Aí está escrito errado, A verdade sobre o ser humano, não, é sobre a liturgia, O que os cristãos celebram. Então, a página 54, depois eu vou corrigir, esse texto aí. A página 54 é a celebração do mistério pascal de Cristo. A fé celebrada, obra de Cristo e da Igreja. Então, por favor, eu peço que leiam aí da página 54 a 68, que vai te ajudar muito a entender sobre a liturgia da nossa igreja, que é de modo assim mais detalhado e também muito bonito está aí nesse texto, Bom, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a liturgia é a celebração do mistério de Cristo, em particular do mistério pascal. O que é o mistério de Cristo? Toda a vida de Jesus, desde a sua encarnação, ou seja, quando veio a este mundo, e de modo especial, particular, conforme está aí no texto, o mistério pascal de Jesus. O que é o mistério pascal? A essência da sua a essência maior do que celebramos na liturgia, principalmente da Santa Missa, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então essas três coisas
é o mistério pascal de Cristo. Toda a vida de Jesus é um mistério, não um mistério escondido, mas um mistério e sim envolto de certa forma num véu, né, num algo que não foi exteriormente visto por todos. Então a liturgia também tem este algo que tem os sinais visíveis, né, que a gente vê os gestos, as palavras, mas tem algo sobrenatural, algo velado, e a presença de Jesus quando se reúne ali e tem uma celebração. Bom, paixão significa a vida de Jesus, né? Principalmente ali desde a última ceia, na onde ele reúne os seus apóstolos, ceiam com eles e se prepara para entrar em Jerusalém. A entrada de Jerusalém marca o início da sua paixão triunfante, né? Entra triunfante e logo depois é condenado à morte, carrega a cruz até o Calvário, lá é morto e depois morto, é colocado no sepulcro e depois de 3 dias ressuscita. Então, isto é o mistério pascal de Cristo. Então, a liturgia celebra isso: paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Na liturgia, pelo exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo, que ele agora é o sacerdote por excelência, aquele que oferece o sacrifício do seu próprio corpo, não mais de animais, né? O único mediador, eterno sacerdote é Jesus Cristo. Então, na liturgia, pelo exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo, a santificação dos homens é significada e realizada mediante sinais, e é exercido pelo corpo místico de Cristo, ou seja, pela cabeça e pelos seus membros, o culto público devido a Deus. Então, na liturgia, existe esta dimensão do corpo místico de Cristo, que é a igreja, regida pela cabeça e os membros. E dessa forma, a igreja neste mundo contribui para, de modo concreto, real e verdadeiro na liturgia, dar um verdadeiro culto de adoração, de súplica, de petição a Deus. Então é através da igreja na qual os cristãos se reúnem e ali tem, pelo poder sacerdotal do sacramento da ordem, transmitido aos padres e bispos que presidem aquela celebração junto com o povo, então oferece um culto agradável a Deus. Então isso é a liturgia, a celebração do mistério da vida de Jesus, de modo especial a sua paixão, morte e ressurreição, e uma vez sacerdote, sempre sacerdote, Cristo eminente sacerdote, continua a exercer a santificação dos homens, das mulheres, através da liturgia da igreja. O que a liturgia unicamente anuncia e celebra é o mistério de Cristo. Então, tudo está envolto na vida de Jesus. Tudo que está relacionado a Jesus também se celebra. Portanto, a liturgia, quando se promove um culto em a bem-aventurada Virgem Maria, é por causa de Jesus Cristo, não termina nela mesma. Quando se celebra a liturgia voltada aos santos, é por causa de Jesus Cristo, porque imitaram a Jesus Cristo. Então, o mistério central de toda a liturgia é a vida de Jesus Cristo. E ele vive porque não está morto, está ressuscitado, presente no meio de nós. E essa presença de Jesus não é uma presença omissa, mas uma presença ativa. Então, ele atua na igreja por meio dos sacramentos. Os sacramentos é aonde que tem a manifestação de Jesus no meio de nós. Então devemos amar todos os sacramentos, zelar, procurar viver e receber com o coração alegre, porque é a presença atuante de Jesus, presença essa que salva pelos sacramentos, que aplica os méritos da redenção. Ou seja, Jesus morreu na cruz uma única vez,
a redenção objetiva, geral, mas estava sujeito aos tempos. Então ele escolheu os sacramentos conforme os séculos decorrentes, a sua redenção seja sempre atual e eficaz. Então, a redenção de Jesus Cristo, que aconteceu há 2000 anos atrás, quando nós participamos da liturgia da igreja e recebemos os sacramentos dela, a gente está ganhando os méritos dessa redenção. Não ficou apenas no passado, a igreja continua, através da sua liturgia, celebrando a redenção salvífica de Cristo. Então, continua a obra que Jesus realizou no mundo, né? Sua morte, sua vida não foi em vão. Ela foi eterna, suprema, única, perfeita, mas Cristo deixou os sacramentos para perpetuar no decorrer do mundo, os tempos, até o fim dos tempos, a obra salvadora de Cristo. Aquele que quiser viver a vida de Deus, ou seja, ter uma vida com Deus, terá de participar na liturgia da igreja, que celebra os mistérios da nossa salvação, em união com Cristo e sobre a ação do Espírito Santo. É o Espírito que santifica, que realiza, que colabora para esta santificação de cada um de nós ao participar dos mistérios da nossa salvação. Para oferecer a Deus, no Espírito, uma verdadeira homenagem de adoração, de louvor, ação de graças que espera Deus dos seus filhos. Então é o Espírito Santo que age também junto com o Filho para oferecer ao Pai, a Deus Pai, um culto de adoração, de louvor, ação de graça devida. Então esta é a liturgia da igreja. Algumas ideias principais. O que se fala então liturgia da igreja? Bom, a liturgia é a obra com a qual Cristo, ou seja, Jesus Cristo que age mediante sinais sensíveis, ou seja, que a gente consegue captar pelos 5 sentidos. A gente consegue ver, a gente consome, a gente toca, né, o tato, a gente cheira, a gente ouve. Então é mediante esses sinais que Jesus age na liturgia. Glorifica ao Pai na unidade do Espírito e salva os homens. Atua como cabeça invisível na igreja por meio dos seus ministros, né? Que são os sacerdotes, os sacerdotes, né? Bispo e padres, que alguns sacramentos confere, ministra esses sacramentos, né? Nos dá a graça de receber sempre esta obra redentora de Jesus no mundo. Então, perpetua assim a obra da redenção de Jesus no mundo. Portanto, na liturgia, pois a igreja exerce um culto público a Deus. Você rezar na sua casa, sozinho, é ótimo, é válido, é bonito, mas a igreja, quando se reúne e presta um culto a Deus público, é numa liturgia. A liturgia é a participação na oração de Cristo e fonte de vida que emana do Salvador. As próprias orações da liturgia, os gestos, os sinais, tudo isso é para nós uma fonte corrente de vida nova. Então, quando nós na igreja participamos da liturgia, mediante os sinais, ali a gente vive a liturgia na nossa vida, leva ela para a nossa vida, porque não é só chegar e participar e ir embora, a gente tem que colocar na nossa vida. Este culto público também deve nos levar a um culto privado. Não é em contradição a oração individual e a oração comunitária. Uma é suporte para a outra. Quando eu rezo sozinho,
procuro na minha comunidade rezar junto também. Então, por isso que a igreja valoriza tanto a liturgia de modo geral, celebrada com uma quantidade de pessoas, principalmente aos domingos, assim, nas santas missas, né, que é o centro da liturgia. Também devemos, na nossa vida particular, ficar em contato sempre com Deus. Sabemos que a liturgia não é somente uma obra humana. Apesar dos gestos, das palavras, dos sinais sensíveis, não é só ali uma obra de um homem, dos homens, não. É uma obra da Santíssima Trindade. É ela que intervém na liturgia, porque através de uma liturgia, o Pai é adorado, é louvado como fonte de todas a bênção da criação e da salvação. Se a gente perceber nas missas, sempre a direção é o Pai, ó Deus Pai. Então, o Pai é adorado e louvado. Cristo também, porque é o único liturgista, como eu disse, ele é o único mediador, né? E o sacerdote age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Então, é um outro Cristo ali no sacerdote. Realiza assim a glória de Deus e a salvação dos homens pelos sacramentos, quando eles ministram, aplicam, celebram, distribuem as graças dos sacramentos ao povo. E claro, é obra também do Espírito Santo. Como eu já disse, ele trabalha na igreja. Trabalha para que a igreja seja sempre fortalecida, para que não desista, não desanime diante das dificuldades da vida. E também o Espírito Santo age na alma daquelas pessoas que ali estão na liturgia, né? Então veja que a Santíssima Trindade atua na liturgia. Não é só o padre, não é só a equipe de música, não é só os leitores, é Deus ali presente, agindo, e Jesus Cristo, como o maior liturgista de todos, intercede a Deus Pai no Espírito Santo para que nós possamos sempre receber as graças redentoras de Jesus. E o coração da vida litúrgica da igreja gira em torno do sacrifício eucarístico, que é a Santa Missa, e todos os 7 sacramentos. O coração da igreja é os sacramentos. Conforme a gente já viu, já estamos trabalhando há tanto tempo na catequese, né? Conhecemos os 7 sacramentos, passamos pela metade deles, né? Já falamos de quase todos os sacramentos. Então é aí a graça benfazeja de Deus, a graça perene, contínua, que a igreja, através da liturgia, nos oferece. O batismo tem ali toda a celebração litúrgica, que assim chamamos, em torno do batismo. O batismo, a celebração litúrgica, não é a mesma da missa, apesar que se pode fazer algumas partes na missa, o batismo, para valorizar. A crisma é uma outra liturgia. Está ali o ministro, o bispo, os sacramentos, o que é ministrado através do ministro, da matéria, né? Que é o óleo, e da oração, que é a fórmula. Todo sacramento tem a sua matéria, a fórmula, para realizar a graça sacramental, né? O batismo, a água, né? E a fórmula eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe a Eucaristia, que aí é a maior, é o centro, né? Que é a presença real de Jesus no meio de nós. O sacramento da penitência também é uma outra liturgia, da confissão, né? Como é bonito a gente participar de uma celebração penitencial. A gente faz um exame de consciência, reflete, pede perdão a Deus dos pecados, confessa, né? De modo especial, depois procurar a confissão individual, receber o perdão de Deus, sair com a alma purificada. É uma liturgia. A unção dos enfermos também, visitar um doente, aplicar ali a unção dos enfermos, o óleo, né? Dizer a fórmula, sentir ali a presença de Deus naquele sofredor,
né, em preparação para a morte, na agonia da dor ou algo que vai passar, recebe a força desse sacramento. A liturgia de uma ordenação, não sei se vocês já participaram de alguma ordenação de algum padre, né, quando é ordenado, um seminarista que é ordenado padre, ou de um bispo, que um bispo é ordenado, é um padre é ordenado bispo. Então é uma liturgia bonita, cheio de sinais, de gestos e de símbolos. O matrimônio também, né? Sinal exterior das alianças, mas o consentimento, que é a matéria do matrimônio, é eu te aceito como minha esposa todos os dias da nossa vida. Então, o coração da vida da igreja é os sacramentos. E nós devemos ter uma vida sacramental. Não querer receber por receber, mas viver esse sacramento, viver o nosso batismo, viver a nossa crisma, viver a Eucaristia, viver um coração penitente, mas também alegre, porque Deus é misericordioso. Rezar pelos padres, pedir vocações, né? Se mora junto, regularizar a situação no matrimônio. Se são namorados, sonhar com o matrimônio da igreja, porque receberá as graças e as bênçãos. Então tá aí, é a presença real de Jesus Cristo no meio de nós, os sacramentos. Portanto, eles são celebrativos. Por isso que chamamos de celebração. Célebre, né? É algo que tem que ser celebrado. Ainda que existe diversas tradições dentro de uma única igreja de Cristo, nas celebrações litúrgicas há alguns elementos comuns. Ou seja, tem diversas celebrações litúrgicas na nossa igreja, mas algumas coisas são em comum. Quem celebra, ou seja, sempre é a presença de Cristo. Então, quem celebra o sacramento, então a liturgia é a obra do Cristo total, a cabeça e o corpo. Ou seja, então, não somente é o padre que celebra, toda a comunidade celebra, né? Como celebrar? Bom, aí a celebração litúrgica tem os sinais e os símbolos, né? Toda liturgia tem seus sinais que são visíveis, né? Que nos ajuda a compreender melhor o mistério ali celebrado e alguns símbolos também. Quando celebrar? O domingo, o dia do Senhor, é o dia principal da celebração da liturgia, da Eucaristia, né? Domingo, mas aí tem também os dias de batizado, os dias de celebração comunitária. Então, são esses momentos fortes. Onde celebrar? A igreja. Então, a igreja é o local aonde que a comunidade se reúne para celebrar os sacramentos. Batizados, casamentos, a missa, né? A unção dos enfermos aí já é na casa doméstica, que é os doentes. A ordenação é na igreja, né? As crismas, a Eucaristia. Então, na igreja, é o local aonde celebrar é na igreja. Então, esses são alguns aspectos comuns. Quem celebra, que é o todo o povo de Deus, mas quem preside é sempre um ministro ordenado ou devidamente preparado para alguns tais sacramentos. Como celebra? É através de sinais, de gestos, de símbolos, conforme a orientação da igreja, né? Quando celebrar? Nos momentos fortes, principalmente o domingo e na igreja. Muito importante para nós participar ativamente na liturgia da igreja. Então, muitas pessoas desconhecem o mistério celebrado, apesar de ser um mistério, não é um mistério oculto, né? Então, a gente tem que procurar conhecer as partes da missa, principalmente aqui falando sobre o sacramento da Eucaristia, né? A celebração litúrgica da Eucaristia. Veja que a gente, quando conhece mais a missa, e isso a gente vai ver um pouco na segunda catequese, a gente aprende mais e ama mais e participa melhor. Então, participar ativamente significa que, de forma consciente, ou seja, saber o que eu estou fazendo ali, saber o que está acontecendo, que não é uma mágica, não é uma superstição, é algo eficaz, verdadeiro, real e concreto. A graça acontece. Então eu tenho que ter consciência disso.
para isso eu tenho que formar a minha consciência, conforme a gente viu lá na catequese de moral, a consciência já é formada desde pequenininho, né? É importante a formação religiosa da dimensão da fé, já quando criança, para que quando ele entra numa igreja, ele se sinta ali também ativo, consciente, sabendo o que está acontecendo. E aí também ativa, né? Ou seja, participar nas diversas celebrações, né? Tem as partes do povo, momento de cantar, momento de ajoelhar, momento de ficar em pé, de agradecer. Então, saber tudo isso, a gente vai ver um pouquinho na outra formação, na outra catequese. E frutífera, ou seja, estar bem preparado para aproveitar ao máximo da celebração. Não como um pato que mergulha e sai sequinho do outro lado, não. Se eu vou mergulhar nesse mistério, eu tenho que misturar nele, celebrar ele, viver ele, assim como uma esponja, né, que absorve. Então, quando eu vou à missa ou quando eu vou participar de algum sacramento da igreja, eu tenho que me abrir, eu tenho que absorver tudo ali, as palavras, os gestos, a mensagem e aplicar na nossa vida. Então, participar de forma consciente, sabendo que se celebra, ativamente, né, com o coração ali, participando, alegre, né, e de forma frutífera, e é a graça de Deus que vai agir no coração daqueles que se abrem, né, aqueles que estão preparados, que estão participando, a graça é maior. Então, alguns propósitos para a nossa vida, conhecendo um pouco sobre essa grande beleza que é a liturgia da nossa igreja, as celebrações litúrgicas dos sacramentos, né? Deu para a gente aprender um pouquinho. Então, para a nossa vida, olha, participe sempre com devoção a qualquer celebração litúrgica da igreja, especialmente a Santa Missa, né? Então vá ali e participe com amor, com devoção. Se você vai na missa, se você vai a um casamento na igreja, se você vai, eh, a um batizado, não é algo apenas de cumprir algum preceito, assim, por ter que cumprir, mas participar com devoção, com amor, rezar ali pelos ministros, por toda a comunidade. Então, quando a gente for participar de algum sacramento, a gente tem que fazer com piedade, com fé, com devoção, respeito e amor. Fazer algumas visitas à igreja, o templo mais perto da sua casa, principalmente aí se você tem uma comunidade, na comunidade é onde se celebra os sacramentos. Então procura conhecer o nome dessa comunidade, participar ali, né, das missas, né, colocar os filhos na catequese, dar a instrução, né, para os jovens, os adolescentes. Então ajude a comunidade. Aí, porque ali é o lugar privilegiado para o encontro com Deus e a oração. Então tenha uma comunidade, participe dela, ajude ela, seja um dizimista, né, a forma mais bonita de contribuir com essa comunidade para que cresça na evangelização, né. Coloque seus dons a serviço desta comunidade, porque ali você celebra a presença de Jesus sempre de modo especial nos 7 sacramentos. Bom, foi esta nossa catequese de hoje. Terá uma segunda parte, que é só sobre a missa. A gente vai ver passar as partes da missa, né? Compreender um pouquinho esse grande mistério da presença real de Jesus no meio de nós. Portanto, Deus vos abençoe e vos proteja de todo mal, que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Vou enviar depois as atividades aqui, né, no grupo ou aí na barra de mensagens, que vocês possam estar fazendo com tranquilidade. Persevere. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe. Até mais.